O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e a honra de receber para entrevista o escritor, o doutor Antônio Uguen Godoy. Ele vai falar do seu 10º livro, que tem o título Eu Te Desafio, Jornalismo Real. Meu caro doutor Antônio Uguen Godoy, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a afiliada da TV Cultura do Brasil. Olá, professor. Uma honra muito grande estar ao seu lado e me sinto lisonjeado hoje. Nessa entrevista está sendo assistido pela minha esposa Érica, que é minha companheira, minha professora, minha amiga o tempo todo. E graças a ela a gente conseguiu subir na vida, como se diz. Muito obrigado por mais esse convite, fico muito honrado. Quero homenagear as pessoas que nos assistem nesse momento, dizer que viver aqui em Porto União é uma honra. E tudo que eu sou, o senhor me chama de doutor, fico lisonjeado e envaidecido e até um pouco envergonhado. Mas ao mesmo tempo muito honrado, porque foi uma luta muito grande. Não por vaidade, mas pelo cumprimento de um objetivo. Foi traçado há 60 anos atrás, somente agora, aos 70 anos, a gente chegou lá. Muito bem. Satisfação é toda nossa, meu preclaro doutor Godoy, assim vou lhe chamar durante a entrevista. É importante que a gente tenha esse reconhecimento. O senhor falou da Érica e meu caro Godoy, casamento é projeto e vocês fizeram um belo projeto, tenha certeza. E para que a gente possa aquecer um pouquinho mais, já começamos bem quente a conversa, mas, doutor Godoy, eu te desafio nesse programa superar a tua última entrevista, que chegou a 50.000 acessos. Então, eu te desafio. Roubei alguma coisa, algum título de você. Posso desafiá-lo? Que honra. Que honra esse desafio. Mas esses 50.000 acessos daquela entrevista foram devidos a esse programa fantástico, não é, que tem toda a habilidade, toda a credibilidade para conversar com pessoas tão ilustres. E para a gente ter vindo aquela vez, significou uma honra muito grande. E não foi por isso que tivemos aqueles acessos aí bem expressivos, mas muito mais pelo programa, que realmente, olha, é uma revolução. O seu programa é uma revolução pelo seguinte: muita gente sai para a luta e desiste. E hoje, com tantas oportunidades, tanta coisa acontecendo, o pessoal acaba achando desnecessário subir na vida, ir para frente, aprender mais, não é? Então, obrigado, professor, pela menção aos 50.000 acessos. A gente, com o tempo, vai decaindo no Ibope, como a gente diz. O teu caso foi o contrário. Porque hoje temos uma nova geração de comunicadores, pessoal produzindo um trabalho brilhante, e tem que ser dessa forma. Essa geração de comunicadores, radialistas, jornalistas, relações públicas, publicitários, pessoal que está nessa área não tem outro jeito. Tem que se desdobrar, se aperfeiçoar, ir para frente fortemente, porque esta região, sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, é uma região que está começando a deslanchar. Graças a quê? Ao ensino, à educação, às universidades e à minha querida, permita, professor,
a minha querida UNC. Muito bem. Onde eu consegui, depois de tanta tentativa, consegui chegar a esse honroso lugar de operador do direito. Perfeito. Não sei se eu vou deslanchar na profissão, mas pode ter certeza que eu vou honrar esse compromisso. Mas eu vou fazer uma pergunta específica depois para a sua pessoa. Meu caro... Os acessos, permita, professor. Na verdade, não é meu mérito, não é mérito deste repórter, mas do povo. O povo é muito querido. As crianças, os mais velhinhos, os líderes, os professores, a classe pensante da sociedade, o pessoal é muito humilde, muito querido e sempre prestigia a gente, prestigia o senhor, não é? E eu vou junto com o seu prestígio, não é? Para talvez chegar a esses 50 mil. Se der, tudo bem, se não der, olha, a amizade é cada vez maior para o Porto União. Por isso eu estou aqui, por isso vivo aqui e vou ficar por aqui para sempre. Eu irei desafiá-lo mais uma vez. O caroneiro aqui sou eu. Eu sempre estou no programa. Quem faz os meus programas são os meus convidados. E o senhor é exatamente testemunha em relação, eu apenas estou conduzindo, eu apenas sou um meio para poder revelar talentos, pessoas, a bela história de Porto Vitória região. E eu me sinto na obrigação de socializar as coisas boas diante de um mundo às vezes espinhoso. Se eu falar de coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Então, o meu convidado é a razão maior do programa. E quero lhe dizer mais algo, que se o senhor está nesse patamar, é porque existe todo um palmilhar de seriedade, de reconhecimento, de gratidão. Então, portanto, eu quero que o senhor justifique agora o porquê do título do seu 10º livro, Eu Te Desafio, o jornalismo real. Por gentileza. Professor, olha, ouvindo suas palavras sobre conversar com as pessoas, eu percebo e confirmo aquilo que eu tenho sempre em mente. Esta região é muito querida. Também por causa desta habilidade que determinadas pessoas demonstram ao tratar os assuntos da nossa região, desta região, com tanto carinho e lidar com as pessoas com tanta habilidade, como o senhor faz no seu programa, com sua equipe, seu povo. Essa é uma razão a mais que faz a diferença aqui desta região. Por que é uma região tão querida? Por causa disso, essa habilidade, esse relacionamento, esse carinho, essa bondade que todo mundo tem com todo mundo. E o desafio, o livro. Eu te desafio porque a gente programou fazer, depois da aposentadoria, há 10 anos, da querida Rádio Colmeia, estive na Rádio Educadora, pagando uma dívida moral que eu tinha, porque quando aqui cheguei, quem me acolheu foi a Educadora. Humilde, tranquila, sossegada. Meu sonho era, quando eu me aposentar, eu quero ir lá pagar essa dívida. Foi o que eu fiz. E encerrei a carreira, não encerrei a carreira, encerrei uma etapa da carreira. E agora vamos para as outras. E curiosamente, depois que eu me aposentei, eu consegui ter alguns avanços expressivos, como esse de concluir o curso de Direito e abrir os olhos da classe jornalística do Paraná, os jornalistas paranaenses, abrir os olhos para o sul do Paraná. A nossa representação paranaense dos jornalistas não tinha um representante lá na estrutura de comando da classe. E aí nós conseguimos, depois de 17 anos, conseguimos colocar o sul do Paraná lá nesta lista do sindicato. Foi um desafio, então.
foi um desafio. E assim como eu me senti desafiado, desde o começo, desde quando nasci com 7 meses, nasci prematuro, nasci às pressas, sempre adiantado, na marra, em São Joaquim, agosto, frio, muito frio, e a gente lá. Então, desde o começo, só na luta, na luta, na luta, na luta. E para mim, o desafio não é uma coisa que amedronta, é uma coisa que anima. Para mim, qualquer desafio é um tesouro, coloca a gente à prova. Você vai ser provado ali e você vai ter que vencer. Então, como para mim é um tesouro, eu desejo para os meus amigos esse tesouro, que é o tesouro do desafio. Ir para frente, não correr, não se acovardar, não recuar, jamais correr de um confronto e sempre utilizar, eu penso assim, sempre utilizar a bondade, a amizade, a habilidade, e ao invés de fazer inimigos e adversários, você transforma aquelas pessoas em tuas amigas, em tuas aliadas. É por isso que essa região, para mim, é maravilhosa, por causa desse tipo de povo que vai para frente, custe o que custar e vai vencendo, sem arrogância, sem orgulho, devagar e sempre. Muito bem. Meu caro Dr. Godoy, existe um pensamento em relação a esse novo momento, como escritor, de iniciar um novo ciclo na sua vida? O senhor vai me responder no segundo bloco. Nós vamos para um intervalo agora, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a ilustre presença final, dia 21, é o dia do radialista, uma das razões que ele está aqui também. Esse programa com o doutor, escritor Antônio Uden Godoy. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje a presença do ilustre escritor, radialista, repórter, jornalista, comunicador social, Dr. Antônio Uden Godoy. Falei alguma coisa que não é verdade? Tudo é verdade. O senhor construiu através de dedicação, garra, habilidade e com objetivos de evoluir cada vez mais o ser humano. É sua construção de vida. Este é o seu ser. Meu caro e preclaro advogado, eu lhe questionei em relação a um pensamento de um projeto nesse novo ciclo como escritor. Por gentileza. Bem, então, com esse livro que eu fiz questão de trazer para o professor Aloísio analisar e no seu programa fazer o lançamento. Nesse livro está contido todo o trabalho da carreira e são 580 crônicas, pensamentos e mensagens, até modinhas, poesias. Aqui tem a cronologia do coronavírus, a guerra que foi essa luta contra o coronavírus, que está sendo ainda. Aqui a gente passa pelas rodovias, pelas estradas, e aqui a gente inventa a criação do mundo. 2 capítulos falam sobre Deus. Um é Deus no coração e o outro é no coração de Deus. E aí deu sorte numa crônica, a gente inventou. Não foi que Deus criou o mundo. Não foi que Deus criou essa maravilha. E por que criar essa maravilha? Para quê? E o mundo, o homem, serve para quê? E foi assim.
A criação do mundo está explicada aqui, e depois a gente atualiza a crônica da criação do mundo. Deus estava lá, aí resolveu que precisava criar alguma coisa, e criou algo fantástico, maravilhoso, e depois, para gerenciar, dirigir tudo isso, precisava alguém. Aí foi que surgiu o homem e a mulher, ao mesmo tempo, os dois juntos. E aí é o que nós vemos até hoje, uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, inexplicável. O mundo, o planeta, o universo, só pode ter sido mesmo obra de Deus. E através disso a gente articulou toda uma conversa sobre os fatos da região, sobre as obras, as rodovias, sobre as águas, sobre as administrações, sobre ciclovia, sobre motofaixa, que é o nosso próximo desafio aqui, criar motofaixa para os motoboys, que durante a pandemia mostraram uma fantástica importância. Levar remédio, levar alimentos, fazer compras. Os motoboys foram fantásticos. E os ciclistas, nem se fala. Agora que estamos saindo da pandemia, todo mundo querendo sair para a luta, para se divertir, para viver, para recuperar o tempo perdido. Os ciclistas, com as suas corridas, eles acabam criando o clima da educação física, de trabalhar, lutar, de se animar. Então, aqui está um pequeno detalhamento do desafio que a gente propõe para todos. E com certeza, nesse novo ciclo, como escritor, o senhor estará registrando, orientando exatamente, principalmente os jovens, e falando de todo o legado que o senhor continua construindo para a região. E por falar em região, doutor Godoy, o senhor sempre lutou por Porto União, Nova Vitória e toda a região. Algum projeto a nível regional que o senhor pretende desenvolver, doutor? Por gentileza. Uma boa pergunta. E como a gente inicia um novo ciclo, nós temos aqui desafios fortes. E, em termos de rodovias, a duplicação da BR-476, que está aqui, vai ser levado esse projeto a todos os líderes da região. A duplicação da BR-280, a SC-135, que já precisa ser melhorada, o trevo aqui do Miguel Forte, Teresca, como é chamado, e esses outros projetos que estão sendo anunciados há muito tempo, a Estrada da Paca em Matos Costa 153, nós temos aqui o Legru, passagem para o Legru, a ponte na área industrial, ou lá em Liniópolis. Ora, a gente começa a ver a região aqui, União da Vitória, Porto União e os municípios vizinhos, a gente se encanta com tanta coisa, de oportunidades incríveis que tem pela frente, É interessante que você já está pontuando, teu objetivo junto à questão regional, onde envolve Porto União e União da Vitória. Excelente, meu caro doutor Godoy. Meu amigo, dia 11 de agosto é o dia do advogado. E eu recebi um belo convite para comparecer junto à subseção de Porto União, no dia 11, às 15h30, de uma reunião, mas participei rapidamente da reunião e cheguei lá pontualmente, porque algo inovidável realmente aconteceu. E quero agradecer pelo convite feito pelo senhor. Lá estavam presentes seus familiares, seus amigos, e me chamou a atenção que o senhor não esqueceu da instituição aonde o senhor foi buscar a titulação, que hoje o senhor tem a carteira da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá o doutor Luciano, que é o presidente de subseção de Porto União, Luciano Ribas Passos,
justamente com a diretora da UNC, doutora Ana Cláudia Flenick, o ex-diretor, atual coordenador da UNC, doutor Marcelo José Boldori, o ex-coordenador do curso de Direito também, doutor Hernando Bortolini, e aonde me fiz presente, com a família e mais amigos que lá foram prestigiá-lo. Coincidência mesmo. 11 de agosto, o senhor recebe a carteira da OAB. Um momento inovidável, um momento marcante, emocionante, porque as palavras que foram colocadas lá por todos aqueles que fizeram uso foram verdadeiras, reais e é um símbolo de luta, determinação e garra. Como é que você viu essa data, tendo a coincidência de receber a carteira da OAB e realizando um sonho, um antigo sonho teu, que foi através da UNC? Por gentileza. Eu fico muito honrado com suas palavras. O senhor não podia faltar porque foi meu professor aqui na UNC e coincidiu justamente no dia do advogado, 11 de agosto, é que eu prestei meu juramento. O juramento é a última etapa da luta para chegar a receber a carteira de advogado. E ali não foi uma luta de 10, 20 anos, foi uma luta de 60 anos. Meu pai, Normélio, quando eu tinha 10 anos, reuniu a família e perguntou para o José, a Inês e eu, nós éramos 3, o que é que vocês vão ser na vida? Daí eu vou ser doutor. De brincadeira falei, sabe? A criança nem imaginava e ele bancou a ideia, então tá. E aí a gente foi. Não é? Não deu para chegar na época certa, ele já faleceu há 30 anos, mas eu fiz questão de fazer o juramento e lembrar dele, Normélio Goulart Godoy, agricultor, minha mãe Clara, costureira, meus irmãos, o José, a Inês e depois veio a Salete. Então a gente cumpriu aquele sonho do pai. Para mim foi uma honra. E ao prestar o juramento, eu fiz questão que a minha família lá estivesse, inclusive 2 bem escondidinhos, o Carlos e o Antônio, na barriga da nossa querida nora, Karina, porque tem um significado fantástico. E no juramento a gente deixa bem claro aquilo que um homem tem que ter no coração. O homem tem que ter palavra, tem que ter firmeza e tem que ter objetivo claro e forte. E como advogado, aquele juramento significa que a gente aprendi que na UNC você tem que estar ao lado dos mais fracos. Você tem que defender as causas, mas principalmente levar em consideração a questão da justiça, principalmente para os mais desvalidos. Quem chega a você vai ter uma esperança de resolver um problema, e a gente tem que batalhar para garantir o cumprimento dessa esperança. Muito bem. Meu caro doutor Godoy, nosso tempo é curto e tem tantos questionamentos, mas eu não posso de expressar aqui um momento também marcante, digo, inovidável. O senhor foi agraciado com o título de cidadão honorário de Porto União. Justa homenagem realizada exatamente quando o senhor está entrando em novos ciclos da sua vida. E eu sempre tenho colocado, tiver que dizer obrigado, expressar gratidão, vamos fazer enquanto as pessoas estão no nosso meio, estão trabalhando, estão lutando. Como é que o senhor recebeu a notícia, o comunicado desta decisão dos representantes aqui de Porto União de ser agraciado? O senhor tem 30 segundos para responder, tá bom? A gente chega a suar, né,
e de emoção pelo seguinte, não é? É uma luta grande, Porto União é abençoado por Deus. E esse título veio por indicação do vereador Almir Borini, com a aprovação de todos os vereadores. O Almir representa os agricultores. E que honra! Eu sou da agricultura, vim da agricultura, meu pai é agricultor, fez um trabalho, então, vindo dessa forma, de um agricultor, fico muito honrado. Não mereço tanto, claro que não, mas que honra, que orgulho, não mais ser forasteiro, mas cidadão desta cidade querida e abençoada que eu escolhi para viver, para morar, e digo, daqui não saio nem morto. Se morrer, fica aqui mesmo. Muito bem. Ótimo. Foi um momento realmente emocionante e, claro, nós sabemos esse reconhecimento de mais personalidades do dia e todos merecidamente, né? Eu quero aqui cumprimentar você, através desse título, e toda a sua família, porque é um trabalho de projeto de vida. Parabéns. Meu caro Godoy, agradeço imensamente o livro, o teu desafio, e eu preciso confessar uma coisa para você. Godoy, ao abrir o teu livro, e na parte do agradecimento, você me provocou, você me desafiou a uma viagem no tempo. Quando você menciona o nome de pessoas, expressando gratidão, eu agora estou emocionado novamente, arrepiado. Por quê? Porque eu não tinha ligado os fatos. Quando eu vi de um companheiro meu, militar da minha época, fizemos curso de formação para graduação no Exército Brasileiro, um cara metódico, responsável, de fino trato, correto, quer dizer, valores fundamentais para um cidadão se tornar um ser produtivo na sociedade. Ora, quando eu li o nome José Godoy, de engraxate a dentista e capitão do Exército Brasileiro, meus olhos banharam em águas da saudade, da lembrança de um grande amigo, saudoso, porque já não está entre nós, mas fomos bons companheiros e aprendi muito com ele. Até hoje não esqueço a letra dele. Eu me emocionei quando você expressou essa gratidão ao saudoso teu irmão Antônio Godoy, de engraxate a oficial do Exército Brasileiro e doutor dentista. O que me diz do meu amigo? É o José, meu irmão, ele foi muito incrível. Nós íamos para a escola, não é? Descalços, pé no chão, muitas vezes, chuva, geada, e ele era engraxate, ia trabalhar durante o dia, depois ia para a escola, teve dificuldades no primeiro ano, rodou no primeiro ano, e aí o pai, Normélio, todas as noites ensinava o José a ler, repetir, escrever, e graças a isso ele tinha uma letra que era uma maravilha. Nosso orgulho, José é o nosso orgulho com certeza. E sempre dizia, Antônio, nós pobres só vamos subir na vida se nós estudarmos. Nós temos que estudar e ir para frente. Meu irmão mais novo dizia isso para mim, mais velho, que alegria então foi isso, a gente aprendeu muito com ele. Minha irmã Inês, mais velha que nós, inteligente, ela não foi estudar naquela época, porque ficava em casa cuidando da mãe, atendendo, ajudando, não é? Nós morávamos retirados, era perigoso ficar sozinho. E ela conseguiu depois também, inclusive estudou aqui na UNC psicologia, uma grande parte, e ainda está estudando e deve encerrar o curso de psicologia lá em Caçador.
que é nossa terra, só alegria. Tudo isso motivado pelo José. E depois chegou a Salete, e hoje ela tem um filho chamado Guilherme, que também está estudando agora jornalismo, seguiu os passos. Do tio. Tipo a Camila, que seguiu os nossos passos, que alegria, que alegria. Tipo o César e o Cássio são engenheiros graças à professora de matemática, dona Érica. E a Kaline, que é bacharel em Direito, graças à influência da UNC, que sempre atraía as pessoas e tem um sistema... Temos professores aqui, tínhamos naquela época, 10 da noite, todo mundo cansado assim, o pessoal vai para o trabalho e vem para a escola. Aí 10 da noite, todo mundo cansado, de repente as aulas se animavam e a gente esquecia a hora de ir embora, porque se tornava tão interessante. Por isso que a UNC é fantástica e aquela mensagem do José, nós só vamos para frente, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Na marra ninguém vai para frente, só estudando, estudando, estudando. E hoje com tanta facilidade, com tantos professores bem preparados, e instituições aqui como essa querida, nós temos tudo, que maravilha, não é? É só aproveitar. Muito bem. Meu caro doutor Godoy, em nome de toda a nossa equipe da TV, agradecemos a sua presença, foi extremamente produtivo. É pena que já extrapolamos no tempo, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, por gentileza. A gente, quando chega a um novo ciclo, a gente tem que procurar, não é, outras motivações com base naquilo que já foi feito. Então, a gente aprendeu algumas coisas, mas temos muita coisa a aprender. Uma mensagem para todos os garotos da minha área jornalística e uma mensagem para os advogados, que honra a gente fazer parte dessa classe que estabelece o equilíbrio dentro da sociedade. Eu diria o seguinte, tão somente isto: vamos em frente, devagar, sempre. Ok, muito obrigado mais uma vez, e reforçando o pensamento do saudoso José Godoy, teu irmão, e eu tenho insistido semanalmente, não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.